Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa, a nossa convidada é Carme Miranda Machado, professora de português que trabalhou durante 30 anos na Escola Secundária Dom Dinis, na Zona Oriental de Lisboa, trabalhando com alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade. Hoje está a dar aulas em Maputo, aliás, de onde nos está a falar, de onde estamos a fazer esta entrevista. Já publicou vários livros, é cronista, também é polémica, digo eu. É mestre em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa e licenciado em Estudos Anglo-Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa. Professora, a pessoa já estava assim tão farta disto para ter decidido ir para a África? Olá, muito bom dia a todos. Obrigada, João, por este convite. Fico muito lisonjeada por quererem ouvir um pouco desta minha história de vida. A palavra farta, eu penso que sendo forte, eu, como já devem ter percebido, eu não temo as palavras. E sim, penso que é a palavra forte, mas é a palavra correta. Sim, eu estava farta daquilo que estava a ser o ensino e a escola aí, e pensei que estava na hora, porque há momentos na vida, nas nossas vidas, em que nós percebemos que se continuarmos muito mais tempo por aquela estrada, a estrada não nos vai levar a um bom sítio. E eu percebi que era hora de mudar de rota. E foi, de facto, uma sensação de exaustão, de cansaço e de, não direi desespero, mas pouca paciência para continuar a suportar aquilo que me estava a ser posto na mesa. E quando estamos cansados temos que dizer que não. E eu optei por vir experimentar uma coisa nova. Portanto, sim, penso que sim. Okay. Penso que a resposta é essa. E o que é que foi à procura? O que é que encontrou aí que não tinha cá? Ou já não tinha aqui? Sim, se calhar convém, João, contextualizar e explicar o meu último ano letivo, porque isso foi o clique. Apesar de eu sempre ter este sonho de ter uma experiência de ensino de português, que eu sou professora de português, de ensino de português num país da CPLP, por exemplo, e a minha escola ser uma escola TAPE, onde eu sempre contactei com alunos de origem africana, e da minha tese de mestrado, inclusivamente, ser um estudo sobre as dificuldades de comunicação de alunos com dificuldades de integração, muitas vezes decorrentes essas dificuldades do facto de eles não dominarem a língua portuguesa por estarem entre dois mundos, que era o mundo dos países de origem lusófonos, muitos deles oriundos de Angola, Guiné, Santo Tomé, Moçambique, Cabo Verde, por aí fora. O que é certo é que eu, no último ano letivo, lidei com problemas de indisciplina, como eu nunca tinha vivenciado em 34 anos de ensino. E foram de tal forma problemas de indisciplina graves que eu deixei de dormir. Eu procurei ajuda psiquiátrica porque eu nunca pensei que fosse possível, na minha escola, eu ter uma turma, que era uma turma do curso profissional de desporto, alunos totalmente desmotivados para a escola e que estavam habituados a maltratar e a humilhar os professores, sem que a escola nunca os tenha repreendido seriamente. E, portanto, eu chego lá no 12º ano, eles tinham tido outros professores no 10º e 11º, eu chego lá como professor de português no 10º ano e sou humilhada da pior maneira possível, ao ponto de eles me mandarem calar. E eu, em vez de fazer de conta que não estava a acontecer nada, que é o que, infelizmente, tenho a sensação que muitos professores fazem para não terem problemas, eu enfrentei-os. E ao enfrentá-los, iniciei uma guerra com eles, com colegas, com a direção, e fui até ao fim nessa guerra. E foi uma guerra que me desgastou. E sentiu que, peço desculpa, sentiu que não tinha ninguém do seu lado? Que você estava sozinha nessa guerra, uma vez que disse que enfrentou pais, senti-me alunos... acompanhada por algumas pessoas,
mas não é um apoio como deveria ser. E eu não vou culpabilizar diretamente a direção, porque eu acho que a direção não está habituada, e se calhar como outras direções, a punir a indisciplina quando ela surge. Tem a ver com uma data de regulamentos, com o estatuto do aluno, não sei. O que é certo é que nós não temos nas escolas problemáticas, ou pelo menos algumas direções não têm mão forte na indisciplina. E a indisciplina tem que ser punida. E, em minha opinião, tem que ser punida quase imediatamente para surtir efeito. Não é um mês, 2 meses, 3 meses depois. E, portanto, eu senti-me humilhada como profissional e com consequências para a minha saúde, e eu decidi que chegava. E aquela ideia que eu tinha de há muitos anos de ter uma experiência de ensino fora, olha, foi o clique. É agora. Uhum. Continuando um pouco, mantendo-nos aqui um bocadinho nessas dificuldades que teve neste último ano, que realmente estou a ver que foi extremamente difícil, li alguns textos da professora que a professora defende que as aprendizagens essenciais com que devemos estar a trabalhar os alunos devem ser a boa educação e a gentileza. Porquê é que nós não ensinamos? Estamos a dizer que as escolas não têm mão forte para isso, as escolas não têm ferramentas para isso. O que é que justifica que não estejamos nós a garantir, digamos assim, esses princípios básicos para que depois as coisas funcionem bem? Primeiro, acho que os professores estão formatados, regra geral. Nós somos formatados, nós vivemos a escola, o ensino, os professores, o sistema é um matrix, e os alunos também. E o professor, ou o diretor, ou a escola que tenta fugir a essa formatação, a esse matrix, será sempre apontado como aquele que não faz de acordo com o by the book, com o sistema. E o que acontece? Curiosamente, eu estou numa escola em que a direção, desde o primeiro dia que eu aqui cheguei, sempre que fala publicamente, o que a direção diz desta escola, e não estou a fazer a apologia desta direção, porque não a conheço há muito pouco tempo, terá as suas virtudes e os seus defeitos como todas as direções, mas há uma coisa que eu tiro o chapéu, é que o discurso que eu ouço desde o primeiro dia é: nós queremos boas pessoas, queremos formar boas pessoas. E o que eu digo sempre aos meus alunos aqui nesta escola é, quando entram em competição com os notas, eu não quero alunos que competem pelas notas, eu quero alunos que competem pela boa formação, alunos boas pessoas. Eu prefiro um aluno que tenha um 3 e que seja boa pessoa, um aluno que não tenha bons princípios, bons valores. Esse aluno para mim não me diz nada. Pode ter um 5, mas esse 5 para mim não ligo. E faço questão de não valorizar quando o aluno tem 5 e é um aluno que faz bullying ou que não tem boas atitudes. Eu não lhe passo cartão absolutamente nenhum. E eles já perceberam. E eu acho que esta é a grande mensagem que nós temos de passar. Eu acho que o professor está, neste momento, a perder a sua grande missão. A grande missão do professor, então, na sociedade em que nós vivemos, obviamente tem de passar conhecimento, mas o conhecimento está espalhado por aí. Basta irmos à internet, o conhecimento está. Nós temos é que ensinar as pessoas a pensar, a ter sentido crítico, a saber distinguir o essencial do acessório, e temos que ajudar as pessoas a perceberem qual é o caminho da bondade e dos valores humanos, porque é disso que o país e que o mundo precisa. É por isso que diz que... O mundo não precisa. Desculpe, é por isso que diz que a nossa escola está a enganar os alunos? Li isso num texto, esta sua expressão. Sim, somos um bluff. A escola é um bluff, na maior parte dos casos. Fazemos de conta que ensinamos e eles fazem de conta que aprendem. E vamos nisto, vivendo nisto, ano após ano. E quem não diz isto e não assume é porque não dá jeito, não está demasiado envolvido neste matrix e não quer sair dele, ou porque não quer, ou porque não pode, ou porque não tem capacidade para pensar mais além. E também tem que se compreender, porque nem toda a gente tem essa capacidade. E não estou a dizer que eu tenho mais capacidade do que os outros.
ok? Fique bem claro. Mas quem está na escola com uma perspectiva reflexiva, eu acho que é a minha, eu reflito sobre a minha prática todos os dias da minha vida profissional, eu reflito sobre o que eu faço. Eu penso que os professores querem ser reflexivos. Não há um dia da minha vida profissional em que eu não seja uma professora reflexiva. Talvez as minhas crónicas na visão sejam reflexo disso. Eu reflito sobre a minha prática e também reflito sobre aquilo que eu vejo à minha volta. Eu penso que é isso que se perde um pouco. O professor tem que ser mais reflexivo, porque é isso que se lhe pede. E porquê é que acha que isso não está a acontecer? Eu ia pegar agora aqui num tema olhando para o nosso Ministério, não é? Eu fico com a impressão que em Portugal, às vezes, temos de estar sempre a mostrar coisas, temos de estar sempre a fazer coisas para mostrar que temos trabalho. Às vezes está quieto, ou só refletir sobre os problemas, mas não apresentar obrigatoriamente uma mudança, uma reforma, parece que não estamos a fazer nada. Acha que uma boa medida era o Ministério agora não vai tomar mais medidas nem mudar regras durante 10 anos ou alguns anos? O problema, parece-me que é um problema de raiz, é estrutural. Nós temos uma grave crise que começa nos programas, começa no facto da escola não desenvolver aquilo que é importante para a vida. A escola está desligada da vida. Não vale a pena. Pergunte coisas essenciais a um aluno para a vida, ele não as sabe. O aluno sabe, neste momento, aquilo que é necessário para fazer o exame do 12º ano. Ponto final. E isto é lamentável. E acha que esse afastamento da escola em relação ao que é essencial tem a ver com o quê? Tem a ver com grande parte das decisões que nos chegam serem do Ministério demasiado, ou digamos, de uma relação demasiado centralizada, de haver muita influência ideológica, de haver excesso de burocracia. O que é que está a afastar a escola então dessas necessidades, da vida real? Eu considero que isto se deve ao facto de não ter ainda existido em Portugal uma verdadeira reforma educativa no sentido de ter coragem de adaptar os programas, mudar as práticas. Não há coragem suficiente para... Isto são capelinhas, são muitas capelinhas, não é? Porque não é possível fazer mudanças e quem faz as mudanças não está na escola, não é? E tudo bem, eu também andei na universidade, também estou na universidade, também andei na universidade, também tenho mestrado e também tenho conhecimentos suficientes para falar e fazer mudanças. Mas, regra geral, quem faz as mudanças não está na escola. Acha que estão muito distantes da sala de aula? Sim, estão. E muitas vezes baseados em estudos, que têm toda a legitimidade de serem baseados em estudos, mas o que é certo é que a vida na escola é a vida real. E aquilo que nós constatamos diariamente... Posso dar-lhe agora um exemplo muito concreto. Vamos falar da língua portuguesa e da disciplina de português. Os miúdos, neste momento, em português, não escrevem, não sabem ler, não sabem interpretar. Ponto final. Não ler, esqueça. Neste momento é raro o aluno que lê um livro do princípio ao fim. Eu dou português há 34 anos, essencialmente ao secundário. Há 34 anos que eu ensino os Maias de Eça de Queiroz. Eu adoro os Maias de Eça de Queiroz. Posso dizer-lhe passagens dos Maias de Eça de Queiroz de cor. Não está em causa a qualidade da obra, nem do autor, nem da escrita, nem a qualidade. O que está em causa aqui é o estarmos há 34 anos, que é a minha experiência, a passar sempre a mesma obra. Os alunos... É raro o aluno que lê a obra Os Maias. É rara.
É raro haver um aluno que leia a obra Os Maias. Eles leem o resumo do resumo do resumo dos Maias. Para lhe dar outros exemplos, o programa, a literatura, o programa de português décimo do secundário, se nós queremos incutir nos alunos, por exemplo, desenvolver o gosto pela leitura, desenvolver a sensibilidade, desenvolver o gosto pela escrita, leitura, escrita, escrita, leitura, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca. Falhámos. E isto cristalizou-se no tempo, porque eu dou aulas há 34 anos. Não sente que a resposta que em Portugal se encontrou, ou que as famílias encontraram, foi ok, isto não está a funcionar, pronto, e assistimos agora ao crescimento de colégios privados, com os seus próprios modelos, onde os pais, já da classe média, estão a levar para lá os seus filhos, para dar resposta precisamente a estes problemas. Colégios privados, os que ficam no público têm explicadores, que é para mim a maior aberração é a história dos explicadores. Eu já disse a pais, o seu filho não precisa do explicador, o seu filho tem todas as capacidades, ele não precisa do explicador, se quiser gastar dinheiro, gaste. Mas ele não precisa, e já tive pais e mães que ficaram assim a olhar para mim, o seu filho não precisa do explicador. Ele só precisa de alterar algumas estratégias, métodos, formas de estudar. Ele não precisa de explicador nenhum. Mas se a senhora tem dinheiro suficiente para pagar um explicador, força. Quero saber uma coisa, João. Eu recolhia as cartas todas, embaralhava o joguinho e dava de novo. Era como eu fazia. Mas eu, se calhar, estou a ser muito drástica, mas neste momento eu estou muito pessimista em relação à escola. Professora, não acha estranho e difícil de compreender que haja tantos pais a colocar os filhos em explicadores logo no 5º ano? Como é que se justifica isto? João, sim, eu penso que quando os pais colocam os miúdos no explicador logo em idades tão precoces, exatamente. O que se passa, a meu ver, é que muitas vezes isso acontece porque os pais usam o explicador como aquele que ajuda os miúdos a fazer os trabalhos de casa. Entende? Não é tanto para explicar, mas para ajudar a fazer as tarefas. É um peso que é mais um peso que lhes sai de cima. É mais esse peso que eles não têm. Organizar os trabalhos de casa, fazer as tarefas desta e daquela, não é tanto para explicar. Isso poderá ser para explicar uma ou outra área em que eles muitas vezes até dizem já não sei fazer dessa maneira, agora ensinam de outra forma, eu já não percebo muito bem como é que se faz assim, porque o meu tempo não era dessa maneira. Pronto, não me parece aí que seja tanto para explicar, mas mais para organizar o trabalho em si. Agora que começam muito precocemente, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A professora defendeu recentemente, num texto, a substituição do diretor por um conselho diretivo executivo eleito de forma democrática. Aliás, acha que a escola está cada vez menos democrática e que o diretor, essa figura, acaba por ser um mero representante ou voz do Ministério dentro da escola e também, ou seja, que reflete pouco a realidade. Acha que isto traria mudanças significativas ao ensino público? Claro. Vamos lá pensar em conjunto, João. O cargo de diretor nas escolas está, como aliás se calhar em todos os organismos, ou quase todos os organismos públicos, está a ser um cargo político. E não deveria ser, a meu ver. A meu ver. A escola não é uma empresa. A escola, na forma como eu a vejo, não é uma instituição com fins lucrativos. É uma instituição para tornar as pessoas mais capazes, para transmitir cultura e penso, lamentavelmente, que a escola, neste momento, é dos sítios onde menos cultura existe. É triste.
E se houver cultura, que há, é cultura livresca. Não há música. As artes são mínimas. A própria literatura, como eu acabei de dizer há pouco, e dei-lhe o exemplo da literatura portuguesa, é uma literatura cristalizada, em que nós, professores, não temos espaço para manobra. A criatividade é pouca ou nula. O professor criativo é atrocidade, não tem espaço, porque os programas são imensos. Eu nem tempo tenho para ensinar o meu aluno a escrever, porque senão tenho imediatamente entre aspas, um professor de polícia que quer saber se eu já dei a matéria toda. Entende, João? E onde é que eu vou na matéria? Mas se eu ensinar o aluno a escrever, eu não vou ter tempo para dar a matéria. O que é preferível? Dar a matéria ou ensinar o aluno a escrever? Para o sistema é dar a matéria. Mas se eu dou a matéria, eu ensino o aluno a escrever. Porque há alunos do 11º ano que não sabem construir uma frase decente. Há alunos do 11º ano que continuam a pôr uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu não tenho tempo para tudo. E é isto que as pessoas não falam e não têm coragem de dizer. E é por isso é que muitos dos meus textos na Visão são polémicos. Entende, João? Sim, acha que esta questão, por exemplo, pegando na educação inclusiva, a educação inclusiva é para todos, mas referiu também num texto, por exemplo, alunos que chegam a ciclos mais avançados e que ninguém conseguiu diagnosticar ou identificar alguns problemas, algumas necessidades para serem trabalhadas. Acha que isto é mais uma das consequências de excesso de burocracia, ou seja, os professores estão emaranhados em burocracias, em currículos muito rígidos e extensos que não conseguem trabalhar na tal escola real? São os currículos e e é também o número excessivo de alunos. Eu não posso fazer um trabalho individualizado com turmas com 25 alunos. E para não falar do tempo em que eu tinha turmas de 30, às vezes mais. Está bem? Não é possível. Não é possível. Portanto, continuamos a fazer de conta. Fazemos e vamos fazendo. Talvez com a falta de professores agora se chega às turmas de 50 alunos. Não sei, eu não sei. Eu acho que seria tempo de parar de brincar à educação, de vender ideias e projetos e projetinhos e que são mais do mesmo, e ter uma atitude intelectualmente honesta sobre aquilo que é importante, porque há professores fantásticos nas escolas. Eu há 34 anos que me encontro e me cruzo e trabalho com professores fantásticos, que dão um litro, que têm vontade de fazer coisas e fazem, e que levam trabalho de casa, porque o trabalho é feito em casa, nós trabalhamos em casa, noite fora, fazemos... Ninguém imagina, porque nós estamos nisto por amor, por missão, nós adoramos aquilo que fazemos, mas o professor que adora o que faz está cansado. De ser humilhado, estamos fartos de ser humilhados e de gozarem connosco à força toda. E não de sermos valorizados. Ninguém valoriza aquilo que nós fazemos. São os pais que não valorizam, é a opinião pública que não valoriza, e depois são os nossos fantásticos ministros da Educação que também não valorizam, e depois vamos por aí fora até aos nossos primeiros ministros que não valorizam, até aos nossos presidentes da República que não valorizam, e o que é que resta? Um bluff enorme. E nós fartámonos. Professora, acha que a luta dos professores está a ser entendida pelos cidadãos, as pessoas em geral, como uma luta pelos seus direitos profissionais ou também por um ensino de qualidade? Se a maior parte das pessoas olha para isto é só pelos direitos deles. Eu penso que as pessoas informadas percebem a luta. Mas as pessoas informadas não são muitas, não é? Nós continuamos a ser um país que vibra com o futebol,
e que vai a Fátima a pé. Nada contra, está bem? Nada contra. Eu quero só dizer aqui que Fátima, fado e futebol eram os 3 Fs do tempo da velha senhora. E que a sociedade, que parece ter evoluído muito, se calhar não evoluiu tanto assim. Apenas neste aspecto. Portanto, quem nos ouve não me julgue mal. Está bem? Eu vou deixar aqui este parênteses. Sim. E é importante. Agora, pensemos um pouco nisso. As pessoas não são tão informadas quanto poderiam ser. E, portanto, a maior parte das pessoas não estão informadas, não sabem o que é que acontece em termos de educação. Sabem aquilo que a comunicação social lhes passa. E nós sabemos como é que a comunicação vive. A comunicação social passa aquilo que vende. E quais são os aspectos fundamentais da luta dos professores que são decisivos para garantir um ensino de maior qualidade, na sua perspectiva? Em minha opinião, neste momento, se quer mesmo que seja muito honesta, eu começava por motivar os professores. Se eu fosse responsável, ninguém, qualquer chefia, sabe que sem trabalhadores motivados não terá produtividade. Eu começava por motivar os meus empregados. Os meus empregados são os professores. Eu, neste momento, depois de tantos anos maltratados, eu começava por motivá-los. E motivá-los não seria não era dar-lhes mais dinheiro, era mostrar que os valorizava. Se pudesse dar um pouquinho mais de dinheiro, eles agradecem, coitados, não é? Mas começava por mostrar ao país, à opinião pública, que os valorizava e não que os menosprezava permanentemente. Era uma questão de inteligência, que infelizmente não me parece ser. Bastava começar por aí, porque os professores, os professores ensinam, trabalham com crianças, moldam, educam, ajudam diariamente. Nós fazemos tudo o que podemos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Nós sabemos mais, muitas vezes, da vida dos miúdos do que os próprios pais. Nós às vezes sabemos da primeira menstruação da miúda, sabemos do primeiro namorado do miúdo, da miúda, do miúdo, sabemos da primeira namorada da miúda, sabemos do primeiro namorado do miúdo, antes dos pais. Está a perceber, João, o que eu estou a dizer? Uhum. Bastava mostrarem que nós somos importantes, valorizar-nos. Bastava começarem por aí, depois pouco a pouco, mas nem sequer essa inteligência emocional têm. Coitados. Eu ia pegar agora só nesse pequeno tema, quando referiu que os professores são os primeiros a saberem certas coisas sobre os próprios alunos, têm uma proximidade que muitas vezes até escapa aos pais, mas também temos o outro lado, que é, tendo em conta tantos alunos que passam no dia-a-dia de um professor, acho que há muitos alunos que passam anónimos pela escola, e é pena que a escola não os consiga identificar algumas, seja necessidades, seja potencialidades, seja vocações. Não acha que também um Ministério e direções que investam em formas do professor ficar mais livre para se poder dedicar àquilo que tem que se dedicar, que são as aprendizagens, poderiam ajudar, digamos assim, a estar mais próximos dos alunos? Sim, seria excelente, mas eles já acham que nós não fazemos nada. Sim, mas o tempo que o professor passa em casa a fazer avaliações, registros, análises, burocracia sobre burocracia, quando o professor devia estar dedicado a ser criativo, a pensar naquilo e novas estratégias para resolver problemas, para facilitar aprendizagens. Claro, mas isso parece-nos óbvio a nós, mas só, pelos vistos, só a nós. Só a nós. Agora deixa-me só dizer-lhe uma coisa, João. Isso do aluno passar anónimo pela escola, é raro o aluno que passa anónimo pela escola. Há sempre aquele aluno, há sempre
algum professor para quem aquele aluno é marcante, ou há sempre algum professor para quem aquele aluno percebe? É Sim. difícil o aluno estar Não é, anónimo por nós. a expressão pode ter sido mais forte, mas muitas vezes há alunos que se, se os professores tivessem mais tempo para partilhar informação e se o Claro, pudessem fazer muito claro, mais rápido, se pudessem registar claro, mais rápido e analisar tudo aquilo, chegariam claro. mais facilmente a conclusões ou perceber uma vocação, um interesse de um aluno e até... Claro, claro. Aí temos o exemplo do diretor de turma, não é? O diretor de turma tem uma turma com, vamos imaginar, 30 alunos, ou pronto, na melhor das hipóteses, 25 alunos. O papel de turma, sabemos-lo, é fundamental. Uma boa relação entre o diretor de turma e a sua turma, os seus alunos individualmente, é fundamental. Resolve imensas coisas, até na família, até na própria família. Nós temos 1 hora semanal para resolver, para lidar com aqueles 25 alunos. E por baixo, estou a pôr 25, idealmente, 1 hora por semana, 50 minutos no horário. Mais 50 minutos para a papelada. Portanto, 2 blocos de 50 minutos. Para terminarmos, queria lhe fazer uma pergunta, porque viveu também intensamente estes 3 anos da pandemia, não é? Acha que quais foram os principais impactos da pandemia nas aprendizagens dos nossos alunos, aqui no contexto português? Não aprenderam nada. Pouco, muito pouco. Pronto, o nada, nada, sou eu aqui a exagerar. Não aprenderam nada, vamos lá ver. Aprenderam muito pouco, sejamos honestos. É claro que estou a generalizar. Vamos lá ver, numa turma há sempre 2, 3 alunos que são aqueles alunos muito aplicados, que têm capacidade de estudo autónomo, que têm competências para conseguir trabalhar autonomamente, mas são muito poucos. E gostam do seu espaço e de trabalhar e de pesquisar, são os tais, aqueles alunos mais individualistas que gostam. Esses, há sempre na turma 2, 3 que conseguem e que progrediram e que fizeram imensos progressos, mas a maioria não aprendeu quase nada. E o que é que... Aliás, a prova de... Diga. E acha que o trabalho que foi feito depois para recuperar parte dessas perdas foi bem feito? Conseguimos bons resultados? Eu penso que nós fizemos o que pudemos. Nós fizemos o que pudemos. Agora, se foi bem feito, cada professor fez o seu trabalho. Nós tivemos indicações para recuperar aquilo que verificámos que não ficou. Agora, esta geração deve ter ficado um pouco penalizada. Mas também se quer que lhe diga, não é por aí. Não é por aí. Já estava bastante Há coisas muito penalizada. mais, não, há coisas muito mais importantes na vida. Se eles não souberem predicativo do sujeito, complemento direto, não é por aí. Há coisas muito mais importantes para saberem. Logo aprendem. Professora, para terminar, agora sim, a sua experiência em Moçambique, como é que está a ser? Começamos por aí, vamos Na terminar por escola aí. ou no país? Na escola, Na escola ou no país? Na escola, o que é que encontrou Olha, aí que esteja a realizar? pronto, então, eu vim encontrar uma escola onde eu me sinto muito mais livre. Não existe a reunite, a doença da reunião. Aí havia reuniões a toda a hora, reunião para isto e para aquilo e para outro e para outro. Aqui não. Inclusivamente coisas que aí tinham que ser reuniões presenciais, aqui enviamos a informação por e-mail e a reunião fica feita. Ou seja, acho que aqui somos mais inteligentes nesse aspecto, e há uma maior eficácia, que as coisas resolvem-se da mesma maneira sem ter que haver a reunião presencial. Já acho que foi uma aprendizagem que se fez com a pandemia e que ficou. Se calhar aí em Portugal já teria tido uma reunião
em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, por mês, para ver em que sítio do programa é que cada um ia, já deste os verbos, já deste os adjetivos, já deste em que sítio. Aqui não, nós informamos, confiamos, somos todos profissionais adultos, portanto, isso acho que é assim um upgrade fenomenal. Depois sinto-me muito mais criativa. Deram-me um projeto que é o projeto Rádio TV EPM, que é o projeto da rádio aqui da Escola Portuguesa de Moçambique, em que criei um programinha de rádio chamado Chirico. Chirico era aquele transistorzinho que havia aqui, um rádiozinho a pilhas que se punha no ouvido para ouvir as notícias e tal, que se chamava Chirico. Fizemos 33 programas com convidados, com alunos, foi muito giro, penso eu. Portanto, basicamente, consegui voltar a ter vontade de dar aulas, que era uma coisa que eu tinha perdido aí. Estive quase a pensar desistir do ensino, imagino. Só não sabia muito bem o que é que ia fazer a seguir, porque não tinha plano B. A pessoa mete-se nisto de dar aulas desde que começa, porque é uma coisa que eu faço por amor, por paixão, e o que é certo é que depois eu não sabia o que é que eu vou fazer. É como se parece que eu não sabia fazer mais nada, percebe? Agora vou deixar de dar aulas, mas eu não consigo ir para uma escola assim. Pronto, acho que sim, consegui. Voltei a acordar com vontade de vir para a escola. Venho para a escola mais cedo, que era uma coisa que já não acontecia lá. Fico na escola depois das aulas acabarem, que era uma coisa que em Portugal eu pernas para que te quero, porque aquilo já não era pera doce para mim, já não era. Nem para mim nem para ninguém. E portanto é um balanço extremamente positivo. O problema agora é que eu não quero ficar aqui, não quero eternizar-me aqui, porque depois perco as raízes com Portugal, não é? Deixei aí a casa, os amigos e agora o problema é que eu não sei, que quando voltar, eu não sei se consigo voltar para o sistema como ele aí existe. Portanto, implica que eu teria que voltar a encaixar nesse sistema e eu não sei se consigo voltar a... Agora pode ser mais difícil. Depois. Exatamente. Professora Carmo, portanto, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua partilha. Espero que um dia tenhamos a possibilidade de falar pessoalmente. Em Maputo seria uma boa experiência para mim, se não, aqui em Portugal. Está à vontade, quando vier, já sabe. Ótimo. Terei todo o gosto em mostrar-lhe a cidade e arredores. Muito obrigado. É só vir. Muito obrigado. Beijinho, João. Deus, um beijinho. Quanto a nós, até ao próximo programa. Para todos, o que é isso?